Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 16 a 20 de dezembro, basicamente a última semana ali, basicamente não, a última semana cheia do ano. Depois nós vamos ter mais uma semana com feriado no Natal e depois a semana de virada de ano, que aí é dia 31, é o último dia útil do ano, e a bolsa está fechada no dia 31. Então, só teremos mais essa semana aqui cheia, sem feriado. Vamos lá, vamos aqui focar em falar do Ibov, falar do dólar, do DI, de S&P, de petróleo, de minério, Petrobras, Vale, 5 índices setoriais nesta análise de hoje, falando qual o panorama que nós temos após mais um encerramento de semana, que encerramento ruim. Mas enfim, vamos lá tratar aqui do que interessa, como é que estamos aqui em termos de cenário para essa próxima semana. Lembrando, muitíssimo grato, você que é membro aqui dentro do canal, você está assistindo antecipadamente aqui esse conteúdo, e esse conteúdo vai ser liberado para quem está inscrito no canal, ou mesmo quem ainda não está inscrito no canal gratuitamente, já a partir do pregão, provavelmente de terça-feira, ou seja, do meio da semana para frente. Beleza? Então vamos lá, deixa o like, deixa o joinha e vamos ao que interessa aqui. Ibovespa terminou a semana então com queda de 1,06%. Essa queda aqui, fazendo a leitura, né, do que aconteceu na semana, a gente teve uma alta aqui nesse momento, bateu na zona de resistência de um topo anterior no gráfico diário, até gerando um sinal de mudança de tendência, de deixar uma tendência indefinida, mas com essa queda aqui, basicamente a gente manteve o cenário mais baixista para o Ibov. Por quê? Porque ele vai lá, observe aqui essa região anterior que era resistência de topos anteriores, e na frente ela passou a funcionar como patamar de suporte. Depois que vem aqui para cima, ó, fecha acima, antes era resistência. Depois que fecha acima, bateu aqui, resistência, esse patamar aqui, aí fechou acima, passou a funcionar como suporte aqui, tentou se sustentar, aqui também, aí na hora que fecha abaixo, que já foi esse candle aqui fechando abaixo, observe que aqui já passa a funcionar como nível de resistência. Bate uma vez, perde força, bate outra vez, perde força, e a média já alinhando para baixo, ficando a de menor periodicidade ficando abaixo da de maior periodicidade. O que mostra um cenário baixista nesse momento. Por mais que a gente tenha uma estrutura de alta aqui que não foi perdida esse último fundo, o caminho mais provável é justamente perder essa estrutura de alta, oscilar aí, vir para baixo desse suporte, testar esse suporte ou ver abaixo dele, 123,073, abaixo disso a gente vai ter 122.100 pontos, e esse fundo anterior aqui vai na faixa dos 119.660 até a mínima aqui que está em 118.685. Então esses são os próximos suportes mais relevantes do Ibovespa. O caminho mais provável é justamente buscar principalmente 123.073 a 122.100 pontos. Observe aqui os dois últimos pregões como foi muito mais forte do que foram os pregões aqui anteriores. Então demonstrando que ainda para cair, ainda para cair tem muita força, e para subir a dificuldade ainda continua maior, no sentido da quantidade de pregões que leva para superar níveis importantes de preço. E aqui a gente, em poucos pregões, já volta forte para baixo. Então, o caminho mais provável de queda, o que reforça a expectativa para a semana ainda mais baixista. Por mais que possa fechar a semana em alta, a expectativa baixista é de testar os próximos níveis de suporte, tornando mais arriscado ainda posições de compra nesse momento. Seguindo para falar aqui do dólar, na semana o dólar terminou em alta, deixa eu só ver a questão do ajuste aqui, já está sem ajuste, terminou em queda de 0,87%, e essa queda gerando um sinalzinho ali de baixa, processo num primeiro momento de correção, mas observe aqui, aqui também a gente teve a perda da mínima da semana anterior, lateralizou e subiu mais. Aqui a gente já tem um grande candle de alta, e essa região aqui de topo anterior acabou de ser testada e já entrou pressão compradora aqui, deixando essa sombra inferior. Então a expectativa, por mais que seja ainda podendo corrigir, mas a probabilidade maior ainda é do dólar gerar nova máxima histórica, é do dólar superar os 6,138. Esse é o caminho mais provável. Pelo menos aqui no gráfico, por mais que a gente tenha tido a quebra das mínimas ascendentes,
ainda não há algum indício de força maior por parte dos vendedores que aumente a probabilidade de, por exemplo, trazer o preço para baixo de níveis de suporte, como, por exemplo, a média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico semanal. E no gráfico diário dá para perceber isso, a recuperação do dólar em cima de um nível de suporte, a sinalização de alta, o voltar a fechar acima da média, superação da máxima desse candle reforça muito a chance de ter nova máxima histórica na moeda americana, apoiando mais, o cenário apoiando mais operações de compra no dólar frente ao real. Seguindo para falar aqui do DI, no DI nós temos uma sequência muito grande já de mínimas ascendentes sem nenhum sinal de perda de força, sempre fechando mais próximo da máxima do que da mínima. Deixou aqui até uma sombra superior, mas ainda era um grande candle de alta. E aqui também outro bom candle de alta, e esse aqui um fechamento mais próximo da máxima. Para ter algum sinal de correção, né, nem de mudar todo o cenário de alta, teria que retornar para baixo dos 14,31, fechou acima dos 15. E olhando para um prazo mais longo, gráfico quadrimestral, a expectativa é da gente ver aqui o DI futuro, taxa de juros futura apontando para a região dos 16,42 a 17,65. Meus amigos, tá feia coisa. A gente tem um forte alta aqui, inclusive isso aqui, ó. Isso aqui foi lá no final de 2015 a 2016. Vocês lembram aí qual era o cenário econômico e político que a gente tinha final de 2015, 2016? Enfim, final de 2015 para início de 2016, tá? Isso aqui. Então, a gente tem agora um contexto aqui de tendência de alta forte, uma configuração gráfica muito forte aqui, a mudança até das médias na nossa taxa, no DI futuro, né, que vai dando um direcionamento para a nossa Selic. Seguindo para a gente falar agora de S&P 500. A S&P 500 terminou ali a semana, deixa eu colocar no gráfico semanal, terminou a semana em queda de 0,64%, perdendo a mínima da semana anterior. Ao oscilar abaixo da mínima dessa semana, que foi 6,029, reforça um pouco mais a expectativa de corrigir a atual tendência de alta. Para gerar algum sinal de perda de força nessa tendência de alta, teria que retornar para baixo desses 5.853, para quebrar a estrutura de alta mesmo, abaixo de um patamar aqui de 5.696. Esse 5.853 é um nível mais significativo aqui do gráfico diário, é esse fundo aqui, ó, anterior. Por mais que a gente possa ter aqui ó, um pivôzinho de baixa no decorrer dessa próxima semana, que seria oscilar abaixo da mínima dessa semana aqui, na verdade dessa semana, a gente ainda estaria dentro de uma estrutura de alta e um outro suporte relevante pela frente, além essa região aqui na faixa dos 6,017 até um patamar de 6 mil pontos, basicamente, ainda teria aqui uma retração de Fibonacci desse movimento de subida, algumas retrações para a gente ver como ter nível de suporte. Ainda não tem um sinal de tanta força para baixo o S&P 500, apesar da gente já ver um pouco mais aqui de candles pretos no movimento, que demonstra aí uma possibilidade de ter essa correção, e essa correção reforça nessa perda de mínima aqui. Depois de falar de S&P, vamos falar aqui das commodities. Petróleo, barril do petróleo fechou a semana em alta. Essa alta aí foi alta de 4,48%, voltou a fechar acima da média, algo que tinha feito aqui. Movimento mais lateral, ainda sustentando acima da região dos 70 dólares. 71 a 70 dólares, que é a região de indefinição que eu venho falando aqui, até no Morning Call falo bastante isso, mas aqui na nosso radar da semana eu falo isso também, que é a tendência indefinida de curto prazo travada em cima da região 71 a 70, região de suporte, e a região de resistência mais por volta dos 75,50 a 76,50. Tem algumas resistências aqui anteriores, como essa aqui que está sendo testada, essa aqui também, mas a mais relevante está aqui em cima, que é justamente desse movimento maior de baixa, desse movimento também maior de baixa, são os dois movimentos mais representativos de baixa dessa indefinição. Então, nesse momento, o viés é levemente de alta, porque quebrou aqui uma sequência de topos descendentes e fechou a semana ali para cima da média. Então, o viés de alta aí, apesar da indefinição, o viés é de alta do barril, a expectativa do barril do petróleo voltar para testar essa região de 75 a 76 dólares, principalmente. E olhando para o minério fechou a semana apresentando aqui uma leve alta de 1,43%. Essa alta aqui ainda pressionada por essas
as duas médias, né? Uma média lá do gráfico mensal, então está abaixo da média exponencial do gráfico mensal. Vou até ampliar aqui o gráfico do lado, aqui abaixo da média, respeitando a média, e acima da média de menor velocidade, que seria do semanal. Então, um momento que normalmente traz uma indefinição no prazo menor, que é o que a gente já está vendo aqui, ó. Começa a ficar mais travado. De maneira geral, ainda traz um leve viés de alta, apesar da indefinição aqui. E começa a trazer um aspecto mais negativo ao voltar para baixo desse patamar aqui, que é um patamar ali na faixa dos 102,25. Se isso acontecer já no início dessa próxima semana, vai ampliar a chance de voltarmos para ver o minério abaixo dos $100, mais próximo da região dos $98. E por outro lado, ficou aqui um pouquinho mais tempo de lado e depois rompeu tudo para cima, aí a gente já traz uma expectativa mais positiva para o minério, que seria bom para as ações ligadas ao minério, como Vale, Gerdau, CSN, Semin, Usiminas, que não tiveram uma boa semana não. Vou comentar na sequência aqui, falando primeiramente de PetroR4, que a gente, olhando para um gráfico semanal da Petro, teve uma semana boa, uma semana de nova máxima histórica, teve também distribuição de dividendos, ajuste aqui no preço, a máxima histórica ficou ali na faixa, deixa eu só voltar aqui tirar o ajuste, era a máxima histórica, só verificar como é que está aqui o ajuste da Petro, dividendos e split. Tá, se eu tirar aqui dividendos, está com bug o gráfico do Profit, que não era para estar assim não. Era para estar aqui a máxima, aqui, R$ 40,76, né? Esse aqui não era para estar dessa forma aqui. Mas eu vou pegar aqui voltar com dividendos. Enfim, era 40,76, virou R$ 39,20. Ativo proporcionou um candle de reversão chamado de estrela cadente, que a confirmação aumenta a chance de ter um movimento para baixo e oscilar abaixo da mínima dessa última semana, 37,86. Olhando para o gráfico diário, dá para perceber que a tendência ainda é de alta. Aqui tem um fundo, que é um fundo que, se for perdido, já gera um sinal de mudança de tendência, deixar a tendência definida, e esse aqui seria um fundo ainda mais representativo. Mas esse aqui já é um ponto ali de apoio, de olhar em termos de avaliação de força de comprador e vendedor, a região dos R$ 37,47, 37,54, 37,47. E isso aqui é um patamar importante de suporte que está sendo testado agora, por enquanto, com indício de poder vir um pouco mais para baixo. E se fizer um pregão na segunda-feira, sim, e depois gerar um novo sinal de alta, que seria superar a máxima da segunda, após uma nova mínima aqui, isso interessaria para abrir uma compra de swing trade em cima dessa ação. Tá? Então seria algo para buscar aí algum tipo de entrada na Petro. Então lembrando, tendência de alta de curto prazo. Na verdade, em todos os prazos operacionais, a tendência ainda é de alta na Petro, mas entrando essa próxima semana com a expectativa de continuidade desse movimento de baixa, possibilidade de reverter a tendência do gráfico diário de curto prazo, considerando que, inclusive, no gráfico semanal também perdeu um pouco de força, não conseguiu fechar acima das resistências anteriores, que antigamente era a máxima histórica, oscilou acima, mas fechou abaixo, é um indício de fraqueza ali no fechamento da semana, apesar da tendência ser de alta. Vale 3 fechou a semana bem pior do que na verdade, o cenário da Vale 3 é bem pior do que da Petro. Petro está totalmente alinhada para cima, a gente tem um ativo aqui, a Vale, com a tendência de curto a médio prazo alinhada mais para baixo. E aqui a semana mostra bem a questão do controle da situação por parte dos vendedores. O ativo tentou voltar aqui forte para cima, igual o Ibovespa, superar um nível de preço importante, mas não deu sequência, voltou rapidamente para baixo e perdeu as mínimas das semanas anteriores, fechando com uma probabilidade bem grande, também teve dividendos aqui nessa semana, uma probabilidade bem grande de vermos aqui a ação buscando seus próximos fundos aqui. Essa região, primeiramente, na faixa dos 54,80, tem uma aqui antes, né, que é a região aqui dos 55,60. Depois tem 54,80, esse aqui, e mais abaixo a gente vai olhar um pouquinho para a região lá dos 53,60 a 52,73. E sendo bem mais pessimista, falando num prazo maior, olhar para a região dos R$ 50,10 a 48,40. Enfim, tem uma série de níveis de suportes. Opa, então vou buscar compra já nesse patamar. Por enquanto, não tem nenhum indício de perda de força nessa região para abrir compra de imediato e nenhum sinal de alta. Então,
se for abrir compra aqui nesses níveis de suporte, ou em um desses níveis de suporte que eu acabei de citar, alocaria menos capital de imediato. Porque se a gente olhar para o gráfico diário dessa ação, ela perdeu ali, terminou a semana muito mal. Criar a expectativa de já voltar muito forte para cima é o menos provável no primeiro momento. Qual o primeiro indício para que comece a ter um espaço para essa expectativa de ter uma alta, uma recuperação maior? Segunda-feira já começar assim, ó. Fechou abaixo e já volta para cima. Já vem, inclusive, fechando acima dessa máxima de sexta, que foi de 56,71. Então, isso seria o primeiro aspecto positivo para isso acontecer. A perda dessa mínima reforça a expectativa que eu acabei de comentar de buscar os próximos suportes. Falando agora dos setores, começando com o setor aqui de consumo, observe o comportamento do setor em cima da média móvel exponencial de 10 períodos. Isso é um indício de quê? Controle da situação por parte dos vendedores. Bate lá e fecha mais próximo da mínima, na verdade fechou na mínima, expectativa de caminhar para essa região aqui de suporte de 2.540 até a mínima aqui, que está em 2.493. Então o cenário também sem trazer uma expectativa favorável ou um contexto positivo para já sair abrindo compras dentro do setor. Lógico que pode ter um outro ativo que esteja caminhando para um lado contrário, mas já com a pressão para estar na mesma direção aqui que o setor, que o índice de consumo, que é o ICOM. Gráfico diário, dá para perceber, ó, olha só, a tentativa de subida, aquela questão, aquele pivô de alta que eu comento com vocês, que é menos relevante. Por que ele é menos relevante? Porque ele está dentro de um único movimento de baixo. Então, que é justamente a estrutura de baixa está aqui, ó. Enquanto não romper isso aqui, ainda isso aqui tem lá suas ressalvas, tem que tomar cuidado, ainda mais com as médias alinhadas para baixo, ó. Então, aqui gerou uma forte queda e, na sequência, confirmou essa forte queda, maior probabilidade de seguir um movimento aí de baixa nessa próxima semana. Não necessariamente todos os pregões serem de baixa ou da semana fechar em queda, mas de buscar próximos níveis de suporte e podendo ter alguma recuperação em nível de suporte. Por enquanto, sem sinal de perda de força. Setor de energia está bem mal, porque também foi lá buscar quase a média e perdeu força de novo, perdendo a mínima da semana passada. Então segue aí a expectativa de caminhar para essa mínima aqui de 79.815. Abaixo disso, dá um zoom menos aqui, ó. A gente vai olhar um pouco mais para essa região que foi de fundos anteriores e essa região de topo aqui que já vai ficar lá na faixa dos 78.753. Então isso seria o ponto aí mais relevante de suporte abaixo desse que eu acabei de mencionar dentro do setor. Se olharmos para o gráfico diário, tem sinal de perda de força? Não, tem o contrário. Tem fraqueza ainda para subir, vários pregões tentando subir, depois de basicamente 2 para 3 pregões aqui para baixo, e 2 pregões já devolvendo vários pregões de tentativa de subida. Então, segue dentro de um sinal reforçando força por parte dos vendedores. Isso aqui está bem claro, 2 candles muito fortes para baixo, devolvendo 3 de alta e mais um pouco. Depois disso, vou falar do setor financeiro. O setor financeiro também perdeu força em cima de nível que antigamente era para funcionar na questão de, se for para manter uma expectativa de alta, é onde a gente monitora quem está com mais força de compradores ou vendedores, são esses níveis de preço. Tentou subir e já fechou aqui embaixo, vendedores no controle da situação, inclusive quebrando estrutura de alta, que é o que o Ibovespa tende a fazer. Tentou voltar aqui para cima, bate na resistência que antigamente era um suporte, que quase gerou aqui um sinal de alta, voltando para cima das médias, bate na resistência em conjunto com a média e fecha próximo da mínima. Então isso vai ampliando a chance de poder ou ficar de forma lateral para cair mais, ou já cair para vir perder essas mínimas. Então vai ampliando a chance da gente ter, depois de ter perdido essa queda aqui, ó, ter perdido 2 fundos anteriores, a expectativa é que isso aqui também aconteça. Venha perder essa mínima aqui, ó. Depois ou de uma lateralização, ou mesmo dessas 2 semanas aqui tentando corrigir essa forte queda, a expectativa maior, a probabilidade maior é de vir para baixo dos 11.860. O que isso significa, objetivamente,
um risco maior dentro do setor para as operações de compra. Observe aqui, terminou a semana confirmando, depois de uma tentativa mais fraca de subida do que foi essa queda, confirmando o sinal de baixa e aumentando a probabilidade de ter algo para baixo dentro do setor. E olhando aqui agora para o setor de materiais, que fez um sinal até, é um setor que era mais forte, ainda é mais forte, considerando até o posicionamento das médias, mas esse sinal aqui não foi legal. E eu vou colocar até o gráfico mensal para mostrar algo aqui, ó. Isso aqui, ó, daqui para cá, depois dessa barra forte de alta aqui, a gente teve um movimento para cá que mais ou menos uns 6 candles, e esse movimento aqui de subida daqui para cá mais ou menos também na faixa de 6 candles. 6 para 7 candles. E esse aqui iniciando um processo que pode vir para baixo. Então, o que eu quero dizer é que isso aqui, esse praticamente no mesmo período, esse período de subida aqui, mais fraco do que esse período aqui de baixa. Tá? Basicamente num período próximo aí de duração. Então, temos um cenário ainda que não demonstra tanta força para cima, apesar de ser um cenário mais positivo do que outros setores. Só que esse sinal de baixa, depois de ter batido ele no tempo na questão desse movimento aqui, ó, e em cima de zona de resistência, forte candle de baixo, perdendo a mínima do candle anterior, gera uma expectativa mais negativa de curto prazo. Que tanto que dá para perceber que essa pequena correção aqui, ó, já foi para o brejo, já foi perdida aqui. Então vai apontando para voltar para cá, para essa região aqui, que vai ali na faixa 5.619 até os 5.580. Lembrando, tem Vale aqui, o setor de mineração está aqui dentro, tem ali Suzano, Klabin também, que pode trazer alguma correção da sua atual tendência de alta em alguns prazos. Então, enfim, setor que deu uma complicada, mas dependendo da forma como chegar no nível aqui de suporte, pode trazer oportunidade de compra olhando para os ativos que estão mais fortes dentro desse setor. E olhando agora para o setor imobiliário, nós temos um setor também que tentou proporcionar um fundo ascendente. Vou tirar essa linha de tendência aqui que já foi perdida, já foi superada, não conseguiu dar sequência, volta aqui para baixo e ela já até, olhando aqui, já poderia estar funcionando como resistência novamente. Mas de maneira geral, o que está resistência é isso aqui, ó. Ou mesmo a gente pegar aqui, ó, o Fibonacci, nesse movimento que até antes da semana era isso aqui, foi lá bater nos 38,2%, em conjunto com o fundo anterior, dupla resistência, perdeu força, fechou abaixo das 2 últimas semanas, reforça a expectativa de não só vir para baixo desse fundo, furar esse fundo, mas buscar essa região de suporte ali na faixa 785 a 772. Então, como a gente pode ver, olhando para todos os setores aqui, os principais setores, né, esses 3 setores aqui, fraqueza para subir, força para cair. Esse aqui é até mais forte do que foi o financeiro, a queda do financeiro. Se eu comparar aqui o diário, o financeiro não veio perder essa mínima. O setor imobiliário já perdeu. O que significa? Está mais forte para baixo, é um setor mais arriscado ainda de compra do que do setor financeiro. O que eu olho para o materiais? Também ganhou força, mas não perdeu essa região de fundo anterior. Pegando aqui num prazo, né, mais curto, é 29/11, aqui 29/11 aqui, o setor de materiais 29/11 está aqui. Pronto, 29/11 está aqui, exatamente aqui. Ó. Praticamente perdeu 29/11. Então, até mais forte que o setor financeiro. Mas, em termos de gráfico, ainda com médias um pouco mais alinhadas para cima. Setor de energia, já veio aqui perdendo, ficou ali, vamos supor, um pouquinho atrás do imobiliário ainda sendo mais forte para baixo, e o setor de consumo também sendo um dos mais fortes para baixo. Bem parecido o setor de consumo em termos de força, com o setor de energia e o imobiliário sendo um pouco mais forte para baixo. Então, enfim, esse é o cenário que nós temos, apresentando aí um viés de baixa para essa próxima semana. Não necessariamente que a semana vai terminar em queda. O que é esse viés de baixa? É um risco maior de buscar a compra de imediato na abertura da semana. E se fosse para arriscar algum tipo de compra, tentando pegar um repique de alta que pode acontecer, que normalmente é o chamado rally de alta, são as 2 semanas aí para fechar o ano. Semana do Natal junto com o Ano Novo. Então isso, tentando pegar algo para cima, se o mercado der uma esticadinha mais para baixo, buscando nível de suporte em alguns ativos, em alguns setores, ou mesmo no Ibovespa,
sinalização de alta, dá para tentar arriscar alguma operação de compra. Eu vou abordar isso em cima das oportunidades para essa próxima semana. Mas abrindo a semana já comprando, não tem sinal para isso. O risco é bem mais alto nesse momento. É isso. Espero ter contribuído. Um grande abraço. Deixa um like, um joinha aqui e uma excelente semana para você.